Então, bom dia, pessoal, novamente. Aí, nós estamos hoje no último dia da disciplina. Agradeço de novo a presença de todos. Hoje o palestrante é o Ricardo Sampaio, ele é mestre, né? O Ricardo atualmente é doutorando em Biologia Comparada pela USP. Ele tem mestrado em Ecologia pelo INPA. Ele é analista do ICMBio. Ele é lotado no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP, em Atibaia, e também é membro do Laboratório de Ecologia e Conservação da USP de Ribeirão Preto. Ele tem interesse principalmente em inventários biológicos, monitoramento populacionais e efeitos antrópicos sobre médios e grandes mamíferos neotropicais. Então, novamente, Ricardo, agradeço a sua presença. É um tema muito interessante, a questão da avaliação de caça sobre as comunidades de mamíferos, né? A gente sabe que isso é uma realidade na Amazônia, principalmente no Brasil, mas em outras áreas também, né? Entender um pouco disso, desse impacto, como isso pode ser feito. Acho que é muito importante para a gente que trabalha com conservação e pesquisa. Obrigado, Ricardo. A palavra está contigo. Tá. Bom dia pessoal. Carlos, eu agradeço o convite, né? O Rodrigo também. Acho que é com muita alegria que eu venho conversar com vocês aqui, contar um pouco do que eu venho estudando, né, nos últimos anos, aqui para vocês aí da Federal do Pará, né, em Santarém. Eu fiz o meu mestrado aí na região, então tenho um carinho grande aí pela região, né. Eu não sei se o Elildo, que foi o palestrante dos outros dias, também meu colega do Senap, falou um pouquinho do que é o centro, né? Mas é um centro de pesquisas vinculado ao CMBio, né? Que tem como atribuições fomentar e avaliar o status de conservação das espécies de mamíferos carnívoros, né? De ungulados e roedores, tá? E também atua com atividades de pesquisa voltadas para a gestão de unidade de conservação. Então, esses seriam os temas abordados por esse centro, né? E como eu já falei anteriormente, né, eu estou terminando minha tese de doutorado, eu tenho que entregar o boneco, né, já mês que vem. Então, quando o Carlos e o Rodrigo vieram fazer o convite a mim, a princípio eu não tinha muito tempo, mas eu pensei que fosse uma oportunidade de eu apresentar de fato o que eu venho trabalhando na tese e que eu posso até utilizar essa apresentação aqui para fazer a minha defesa, né? Então, eu aproveitei a oportunidade para fazer isso e espero que o que eu venho apresentar aqui seja interessante para vocês e que eu possa contribuir com a disciplina, né? Então, o tema central, né, e o título da minha tese está relacionado aos vetores da sustentabilidade da caça em unidades de conservação de uso sustentável na Amazônia brasileira. Tá ok? Então, eu sou doutorando da Biocomparada, né, na USP de Ribeirão Preto, e meu orientador é o Adriano Chiarello. Tá ok? Então, vamos fazer uma pequena introdução do tema aqui para vocês e vou discorrendo sobre os principais assuntos, né? Bom, as florestas tropicais, como vocês podem ver aí nessa figura que eu coloquei para vocês, elas abrigam a maior parte da biodiversidade terrestre do planeta, né? Então, a gente pode ver que os mamíferos, essas colorações mais quentes aqui, né, significam um número maior de espécies que são registradas localmente. Então, a gente pode ver que as florestas tropicais ao redor do mundo concentram uma maior diversidade de mamíferos, né? E essas florestas tropicais, elas contribuem com cerca de 30% do todo o estoque de carbono que existe na superfície terrestre, né? E que, segundo o Wright, em 2010, as principais ameaças que essas florestas tropicais elas sofrem, né, as ameaças antrópicas, estão relacionadas então ao desmatamento, né, à perda do hábitat, a conversão dessas florestas em algum outro tipo de uso pelo ser humano, né, a extração seletiva de madeira, né, uma extração ilegal seletiva de madeira, né, essa demanda de construção civil, entre outros. Uma outra ameaça também bastante espalhada nos trópicos é a caça sobre os vertebrados, sobre os mamíferos florestais tropicais, né? E uma das últimas principais ameaças nessas florestas tropicais seriam também tá relacionado às mudanças climáticas, né? Porque com essas mudanças climáticas, alguns autores aí indicam que essas florestas podem sofrer um processo de savanização, né? Que vai alterar todo o funcionamento desse tão importante ecossistema, né?
Uma das principais estratégias de conservação para se evitar a extinção de espécies, né, é o estabelecimento de áreas protegidas, né? Então, ao longo das últimas décadas, né, talvez até no último século, né, inúmeras unidades de conservação foram estabelecidas ao redor do mundo, né, em florestas tropicais, e que essa proteção estrita, né, do território, ela contribui muito para evitar essa a extinção local de espécies, né? Então, ao todo, né, segundo a última busca que eu fiz, são em torno de 250 mil áreas protegidas ao redor do globo, e na superfície terrestre, cerca de 16% da superfície terrestre está coberta por unidade de conservação. Tá? E essas unidades de conservação são de diferentes tipos. E segundo os critérios da IUCN, para quem não conhece a IUCN, é a International Union for Conservation Nature. É um conglomerado de organizações que está vinculadas à ONU, tá? E que tenta organizar e tenta estimular políticas públicas, né? Ou diretrizes de conservação em todo o mundo. Tá? Então, a IUCN, né, os cientistas que estão lá, o corpo técnico que está lá, definiu seis tipos de unidades de conservação. Né? As unidades que são de uso restritivo do ser humano, né, são unidades de conservação, áreas protegidas, onde o ser humano pode fazer pouquíssimas ou quase nenhuma atividade no interior dessas áreas. São as categorias que vão de 1 a 4, e as categorias que permitem o uso sustentável dos recursos naturais, que são as categorias 4 e 5. Tá? Então tem essas unidades de uso restrito e uso sustentável, que está mais ou menos relacionado com o que nós temos aqui no Brasil e que prevê o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Essa lei, então, indica algumas unidades que têm esse uso, a proteção direta, e a outra uma proteção indireta, onde o uso sustentável também é permitido. Tá ok? Então, se a gente considerar as florestas tropicais no mundo, que tem essa distribuição em verde aqui ao redor dessas linhas, né, ao redor do Equador, né, então essas florestas tropicais, segundo esse autor Wright também, 7% desse território encontra-se protegido atualmente. Tá? Então, nesse mapeamento feito por esse autor em 2009, o Schmidt, 40% das unidades de conservação são de uso sustentável, enquanto 60% são de uso restrito, tá? Isso para florestas tropicais. Então a gente já começa a entender que essas unidades de conservação de uso sustentável, elas correspondem a uma grande parcela do total de áreas protegidas que foram estabelecidas nos trópicos, tá? Mas, em contrapartida, alguns pesquisadores e conservacionistas têm questionado se essas unidades de conservação de uso sustentável, aonde seres humanos são legalmente permitidos a residir no seu interior e também fazer uso dos recursos naturais, alguns autores têm questionado que essas unidades podem atuar como parques de papel. Esse termo foi cunhado em 99 e indica que essas unidades de conservação apenas foram criadas e estão no papel, e que, de fato, elas podem não atuar como áreas protegidas. Então, há todo um questionamento feito sobre esse tipo de unidade de conservação, inclusive no Brasil também. E esse questionamento está relacionado a um baixo investimento que essas unidades de conservação têm para a gestão do território, tá? A grande maioria dessas áreas em florestas tropicais não possui um plano de manejo de uso de recursos dessas áreas. Lógico, né, que esse uso do recurso ele deve ser baseado em evidências, né? Então a gente tem pouco estudo indicando como poderiam ser a extração dos recursos naturais, e quando existe conhecimento sobre isso, essas evidências não são muito bem incorporadas nos planos de manejo. Então a gente fica com um regramento de uso do território um pouco não, tanto quanto falho, né? Como exemplo, né, tem esse trabalho do Pérez de 2003, que ele avaliou a taxa de recrutamento das castanhas do Brasil, né, embaixo das árvores de castanheira, né, os castanhais. Né?
Então, a análise que ele fez mostrou que pelas atuais taxas de coleta de castanha, né, em longo prazo, essas espécies tendem a sucumbir porque não existe um recrutamento das plântulas de castanha para se chegar a formar um indivíduo adulto, né? Quando esses adultos que existem hoje forem morrerem pelo tempo, né? E a castanha talvez seja um dos produtos extrativistas assim que geram mais valor para as comunidades locais, né? Então, só para exemplificar aí um tipo de recurso extraído nessas unidades, né? Então, um outro tipo de recurso, né, que é extraído por essas comunidades no interior dessas unidades de conservação é a caça sobre vertebrados ou sobre mamíferos. Aqui, mamíferos constituem a grande parcela dos vertebrados que são utilizados pelas populações em florestas tropicais para o seu consumo, né? Então, essa caça ela é orientada tanto para a subsistência dessas pessoas quanto para o comércio, né? Por mais que no Brasil o comércio não seja permitido, né? Em outras florestas tropicais o comércio já é permitido. Então essas demandas de consumo local e venda dessa carne de caça, né? É um evento que ele ocorre que quase em toda a floresta tropical, porque onde tem o ser humano vai existir uma caça sobre esses vertebrados para o consumo próprio, né? Então, esse artigo ele mostra para a gente o número de estudos que foram realizados sobre os efeitos da caça nos mamíferos. E o que a gente pode ver é que a caça, né, o estudo sobre ela tem uma amplitude geográfica quase que bem grande ao redor do mundo, né? Então, e os efeitos que a caça tem sobre os mamíferos também foram grandes, né? Cada pontinho desse representa um estudo que contemplou aí um efeito negativo sobre as espécies exploradas, tá? Então a caça, ela muitas vezes ela precede algumas atividades antrópicas que chegam em áreas, vamos dizer assim, áreas intactas, como o desmatamento. A caça sempre precede esses eventos aí, essas atividades humanas mais degradadoras, né? E então vamos tentar entender agora quais os estudos que avaliaram esse efeito da caça, como ele vai estruturar as espécies caçadas, né? Então, acho que um primeiro pesquisador que trouxe isso à tona no momento onde a preocupação maior com as florestas tropicais era principalmente em relação ao desmatamento, esse autor, o Redford, em 1992, por meio do seu artigo The Empty Forest, trouxe à luz, né, uma questão de que muitas vezes as florestas tropicais podem se manter em pé, sem o desmatamento, né, mas que elas estão esvaziadas, então, de espécies que são suscetíveis à caça, né. Então ele mostrou uma série de dados indicando como que a caça de subsistência ou a caça comercial, e naquela época o comércio de pele também era muito intenso, muito difundido no mundo. Ele mostrou como é que esses três vetores aí podem esvaziar uma floresta tropical. E isso vai proporcionar uma série de efeitos ecossistêmicos, né? De alterações ecossistêmicas, que eu acho que vai ser o tema da palestra seguinte, que eu acho que o palestrante vai abordar muito bem. Analisando os efeitos, então, sobre as populações das espécies caçadas, esse trabalho aqui do Pérez de 2000 foi realizado lá no Rio Juruá, numa extensa área geográfica. O Pérez avaliou, então, a densidade de espécies caçadas, assim como a biomassa das espécies caçadas. Em vários, vamos dizer assim, tratamentos, né, em locais onde não havia caça, uma caça leve, uma caça moderada e um local altamente caçado, né, com a pressão de caça grande. E o que ele observou, né? Que nos locais onde não há caça, né, onde a caça é quase que inexistente, a densidade de espécies ela fica um pouco mais segue essa distribuição quando você separa as espécies em tamanhos corpóreos, né? Então a abundância das espécies são mais altas aqui para aquelas espécies que têm de 0 a 1 kg, 1 a 5 quilos, e a abundância ela é um pouco menor para as espécies maiores, né, de 5 a 15 quilos e maiores que 15 quilos.
No entanto, já a biomassa, a biomassa agregada desses locais, onde não há caça, os animais maiores contribuem, né, para a biomassa total dessa assembleia de mamíferos. Tá? Então, o padrão, por ele encontrado em áreas não caçadas, de biomassa de espécies caçadas, seria mais ou menos isso aqui. Agora, conforme você aumenta a pressão de caça, eu acho que o principal resultado que ele mostra, estaria aqui, é que a abundância das espécies de espécies de menor peso corporal, elas aumentam, as abundâncias das espécies maiores também reduzem, mas o principal resultado está aqui na biomassa, onde a biomassa dos indivíduos, das espécies de maior porte, reduzem drasticamente, tá? E a biomassa dos animais, das espécies de menor tamanho, ficam ali mais ou menos constantes, né? E nesse outro artigo da Benítez Lopes, que ela faz uma meta-análise de todos os estudos que ela encontrou, né, que avaliava o efeito da caça em florestas tropicais, ela pôde modelar, né, um índice de defaunação nas florestas tropicais. E ela separou esse índice de defaunação pelos tamanhos corporais das espécies, né? Então, nesse painel aqui dela, ela está dizendo, pelas cores mais quentes, o índice de defaunação que tem naquele local. Então, as cores mais azuis são onde não há defaunação, e as cores mais quentes, aqui mais vermelhas, é onde houve maior defaunação. Então, quando ela analisa aqui para todas as espécies, a gente consegue ver alguns locais aqui onde tem uma defaunação maior, tá? E aí, em relação às espécies de menor tamanho aqui no B, né, que seriam até 1 quilograma, você vê pouca defaunação. E aí, conforme você vai aumentando essa análise para espécies de maior tamanho, como aqui no caso o gráfico C, né, que seriam para 1 a 20 quilogramas, aí você começa a observar uma ampliação desse índice de defaunação em relação ao espaço, né? E aí, quando você vai aqui para as espécies de maior tamanho, que para ela aqui foram as espécies de mais de 20 quilogramas, você já vê aqui uma defaunação bem maior em relação às demais, né? Então, esses estudos e vários outros estudos que eu não vou citar aqui, têm indicado que a caça ela vai ter um efeito maior sobre as espécies que têm o maior porte, né? Em função de que os animais maiores são os preferidos pelos caçadores, onde você tem um custo-benefício maior de caçar e tem um maior retorno de proteína animal, né? Geralmente essas espécies de maior porte elas têm uma baixa taxa reprodutiva, né? Então, conforme esses animais são caçados, o recrutamento, né, desses indivíduos, dessas espécies é prejudicado, né? E geralmente essas espécies, tanto maiores quanto de baixa taxa reprodutiva, em grande parte são espécies frugívoras, né? Então, essas características, esses traços aqui funcionais dessas espécies, traços biológicos e funcionais dessas espécies, determinam a sua sensibilidade em relação à caça, né? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam, hein? Então, aqui no próximo slide, né, sobre a sustentabilidade da caça de subsistência, pensando no consumo local, né? Alguns autores têm indicado que a potencial sustentabilidade, né, dessa atividade ela só pode ocorrer quando existe uma baixa densidade populacional humana local, onde a pressão de caça ela fica reduzida, né? Então, e esses autores, Robson e Benet, né, indicaram que essa densidade ideal para que exista sustentabilidade tem que ser até de 1 pessoa por quilômetro quadrado. Já esse outro autor aqui, o Fá, indicou que quando a extração, a caça, ela for menor do que 20% da produtividade local, ela é considerada sustentável. Essa produtividade local está relacionada com a taxa reprodutiva das espécies, né? Então, cada espécie tem uma taxa reprodutiva de crescimento natural. E quando a caça, a extração de indivíduos, ela é 20% menor do que essa taxa de crescimento natural, ela é considerada sustentável, tá?
Esse outro artigo está feito pelo Pérez em 2011, ele pôde avaliar em cerca de 113 comunidades, né, por meio de entrevistas com os moradores e análise do que esses moradores estavam consumindo, né. Ele tinha uma lista das espécies que eles estavam consumindo. Uma lista não, né? Eram contabilizados os animais que eram abatidos e trazidos para aquelas comunidades, né? Ele criou uma métrica, então, que seria a proporção da biomassa de presas extraídas das espécies que apresentam uma baixa taxa reprodutiva, né? Então, aquelas espécies que ele definiu que tivesse essa taxa reprodutiva menor do que 1,3, ele calculou essa proporção da biomassa dessas espécies em relação a tudo que foi caçado, né? E ele fez essas métricas aqui, indicando, cada pontinho desse aqui indica um tipo de área protegida, né? Que seria uma reserva extrativista, aqui reservas indígenas, aqui áreas não protegidas, formadas por caboclos, e áreas não protegidas por colonos, né? Então, ribeirinhos e colonos. O que ele observou nesse gráfico aqui é, conforme aumenta essa densidade populacional, essa proporção das espécies que têm menor taxa reprodutiva, a biomassa delas consumidas, ela vai reduzindo, indicando que aonde existe a densidade populacional humana mais alta, a proporção dessas espécies reduz, elas vão se deplecionando ali localmente e essas pessoas passam a se alimentar com menor frequência dessas espécies que têm essa taxa reprodutiva menor. E esse segundo gráfico, aqui na linha B, ele fez uma modelagem indicando que essa proporção de consumo, ela aumenta com o tamanho da reserva ocupada, o tamanho da área protegida de unidade de conservação de uso sustentável. Então, esse modelo aqui dele indicou que essa sustentabilidade, né, que seria conferida aqui pela proporção de 0,5, né, a frequência, a proporção de presa de biomassa de espécies com baixa reprodução de 50%, ela só vai ser atingida quando a reserva vai ter ali em torno de 100 mil hectares. Então, quando a reserva tem uma extensão maior que 100 hectares, essa caça pode ser também potencialmente sustentável. Tá ok? Aqui um outro exemplo também de como as cidades, né, as áreas urbanas em florestas tropicais e a acessibilidade a caçadores podem afetar também as estimativas das espécies caçadas, tá? Então esse artigo também da Benítez Lopes tem indicado o que para a gente? Na meta-análise que ela fez, no eixo Y aqui, tá nos indicando uma diferença entre as populações das espécies de um local que é caçado e um local não caçado. Então, quando ela analisa aqui, os gráficos A e C representam as espécies de aves e os gráficos B e D representam as espécies de mamíferos, tá? Então, conforme você vai aumentando a distância dos pontos de acesso aos caçadores, que é rio, que é estrada, qualquer ponto de acessibilidade de um caçador, conforme você aumenta essa distância para as pessoas locais, essa diferença entre um lugar caçado e não caçado, ela vai reduzindo, tá? E isso ocorre para aves, isso ocorre para mamíferos também. E quando ela analisou, né, esse efeito para o tempo de distância até a cidade mais próxima, isso também ocorre. Conforme você vai aumentando o tempo de distância daquele local onde foi feito o estudo até a cidade mais próxima, esse efeito, o tamanho do efeito entre área caçada e não caçada, ela vai reduzindo também. Tá vendo? Então, áreas aqui onde mais de 2.000 minutos aqui para as aves, essas estimativas começam a serem iguais, né? E a mesma coisa aqui para os mamíferos, só que com um pouquinho mais de tempo, né? Mais de 2.500 minutos, por exemplo, de viagem até a cidade mais próxima. Tá ok? Então ela mostrou também que existe esse efeito forte, né? Além da densidade populacional humana, esse efeito da acessibilidade e o efeito também das áreas urbanas nos trópicos que demandam proteína vinda da floresta, tá? E que se mostrou diferente entre áreas caçadas e não caçadas.
tá ok? Então, essa defaunação induzida tentando fazer um resumo, então, disso que eu apresentei para vocês, essa defaunação induzida pela caça, ela tem alguns vetores, né? O primeiro seria essa demanda de áreas urbanas de proteína de origem silvestre, né? Da carne de caça, vamos usar esse termo, que é o termo que a gente usa mais no Brasil, da carne de caça. Então, as cidades vão ter um efeito estimulador dessa defaunação, né? As comunidades locais em áreas rurais, né, elas também demandam proteína, carne de caça para sua subsistência, então elas vão ter um efeito também positivo, aumentando a defaunação local. Então, a acessibilidade, né, aos caçadores, aqui no caso tem uma rodovia BR-319, também ela tem um efeito de aumentar essa defaunação. Enquanto que o estabelecimento de áreas protegidas, né, ele vai apresentar um efeito negativo na defaunação, meio que mitigando esses efeitos da pressão de caça, né? E todos esses efeitos já foram mostrados por esses artigos aqui que eu coloquei aqui embaixo, tá? Agora, quando a gente observa esses estudos, né, ainda existe uma limitação, uma carência do entendimento de como esses vetores aqui eles podem interagir ou serem somados ou interagirem entre si para promover essa defaunação causada pela caça. Então, se a gente observar as florestas tropicais no mundo, né, a gente pode ver que uma boa parcela dela já foi desmatada, que está aqui em azul claro, né? Contudo, isso na Amazônia, né, floresta amazônica, ainda nós temos um dos maiores, vamos dizer assim, remanescentes de florestas tropicais em pé ainda. E que essa extensão territorial grande, né, ela propicia que exista um gradiente também amplo, né, de pressão de caça, e que pode ser muito interessante para a gente conseguir entender melhor esses vetores e usar isso como modelos para outras florestas tropicais, né. Além disso, né, toda essa extensão territorial de floresta ainda em pé, ainda foram estabelecidas inúmeras unidades de conservação em toda a Amazônia, com diferentes graus de proteção e com diferentes permissões de uso sobre os recursos naturais. Então você vai encontrar nessa área aqui um extenso gradiente também de grau de proteção. Então, indicando o potencial que a Amazônia tem para a gente poder melhor entender esse processo, né? Então, se a gente considerar a Amazônia brasileira, né, que o Brasil ele detém a maior parcela desse bioma, né, a maior parte dele está no Brasil, e esse bioma, a Amazônia, confere mais ou menos, né, em torno de 60% de todo o território brasileiro. Ela foram constituídas na Amazônia brasileira, tá? 339 unidades de conservação, que isso vai conferir algo em torno a 28% do território, sendo que 257 são de uso sustentável, tá? Então, do território protegido na Amazônia hoje, 60% do território é unidade de conservação de uso sustentável, que em grande parte esse território é formado por reserva extrativista, por reserva de desenvolvimento sustentável e florestas públicas, né? E ela se torna, então, né, a Amazônia brasileira torna-se um cenário relevante para a compreensão desses vetores de sustentabilidade da caça, né? Podem ser utilizados como modelo aí para outras florestas tropicais também. Então, os objetivos da minha tese, que é compreender melhor esses vetores, né? Eu procuro entender, então, os efeitos da caça, né? Os efeitos da caça promovidos por essa demanda urbana do consumo de carne de caça, a demanda, então, das comunidades rurais que estão subsistindo, né, se alimentando de carne de caça, e o efeito, então, do nível de proteção, né, se o local que eu vou trabalhar ali é uma unidade de conservação, se é fora da unidade de conservação, para ver se existe, de fato, aí um efeito mitigador, né, do estabelecimento de área protegida sobre a caça de subsistência ou a caça comercial. Tá? E aí também existem os efeitos da qualidade ambiental, que podem influenciar, então, nesses efeitos de defaunação propiciados pelo efeito de caça, tá? Que seria, então, as áreas alagáveis, né? A proporção de área alagada que tem ao redor do local, se isso atenua ou acentua a pressão sobre
as espécies exploradas, tá? A quantidade, então, de corpos d'água, de igarapés que tem localmente ali, né? Tendo uma ideia de que quanto mais água existe localmente, vamos assim dizer, existe uma produtividade ambiental maior, então naqueles locais mais espécies, uma abundância maior de espécies caçadas podem ser registradas. E também a proporção de área que existe de desmatamento ao redor dos locais, né? Se isso tem um efeito também ali sobre as populações locais das espécies caçadas, tá? Então, eu utilizando essas 6 variáveis, né, eu tentei entender então como isso vai afetar a percepção local dos caçadores, a percepção de caçadores locais sobre a sustentabilidade da caça, como esses fatores vão influenciar as ocorrências dos vertebrados registrados por câmera trap, tá, por armadilha fotográfica. E por fim, então, eu avaliei como esses fatores que eu citei no slide anterior afetam então as abundâncias locais de 18 espécies de vertebrados registrados por câmera trap, por armadilha fotográfica, tá? Que seriam mais ou menos os meus 3 capítulos, tá ok? Então vamos entender como é que eu fiz essa avaliação da percepção local, né, dos caçadores. Basicamente, eu tentei acessar o conhecimento ecológico tradicional dessas pessoas, tá, que tem uma extensa experiência sobre a fauna, sobre os de recursos nas suas comunidades. Tá? Então eu fiz isso por meio de entrevistas com 211 caçadores. Isso foi em 93 comunidades, né, humanas, que foram comunidades estabelecidas, que estão estabelecidas dentro e fora de 9 unidades de conservação de uso sustentável. E isso ocorreu na porção aqui central e oeste da Amazônia, né, brasileira, tá? Em diversas unidades de conservação de uso sustentável, principalmente Resex. Agora, cabe eu ressaltar aqui que esses locais aqui, ó, no gráfico A e no B, a coleta de dados foi realizada em 2013, 2015, por um aluno do Carlos Pérez, o Mark Abrahams, lá pela Universidade da Inglaterra. Ele realizou essas coletas de dados, tá, aqui na região do Médio Juruá e na região do Rio Atumã, tá? Enquanto eu fiz a coleta de dados nessas 3 outras regiões, aqui na região do Médio Purus, na região aqui do Alto Juruá e região aqui também do Alto Purus, do Rio Caeté e do Rio Macauã, aqui nessa região aqui próximo à Sena Madureira. Tá ok? Então essas regiões aqui, elas, principalmente essas regiões mais centrais, A e E, elas têm uma proporção de área alagável, né? A ocorrência das várzeas ela é relativamente maior do que essas outras regiões aqui em cima, que são as regiões mais rio acima, né? Nas regiões do Acre, enquanto que a região B aqui talvez seja uma área intermediária onde existem extensos rios, né? Com uma inundação também significante. Então existe um pulso de inundação maior aqui nessas regiões do médio Juruá e Purus, enquanto nas outras áreas existe um pulso de inundação menor. Só para tentar caracterizar um pouco essas áreas, tá? Para quem não conhece essas regiões. Então, por meio de questionários, né, eu avaliei então a percepção dos caçadores, né, em relação à abundância local de espécies, onde eu perguntei explicitamente para os caras. Nos últimos 10 anos, no seu entendimento, você acha que a quantidade de carne de caça, né, de espécies de carne de caça que existem ao redor da comunidade, ela aumentou, se manteve estável ou reduziu? Né? Então, aumentou, se manteve estável ou reduziu? A outra pergunta que eu fiz a eles, né, você ranqueia para mim, por favor, quais são as espécies que você mais consome, que mais tem na sua panela, né? Então ele me dava uma lista das três primeiras espécies mais consumidas por eles, né? E a partir dessas 3 espécies, eu calculei então o peso médio, que é o peso médio corporal dessas espécies, tá? Criei um índice para isso. E eu calculei também a taxa reprodutiva dessas espécies, né? Então fiz a média da taxa reprodutiva de cada espécie
E usei isso como variável resposta para entender os efeitos lá que eu vou dizer aqui mais para frente. Né? E por último, eu também fiz um questionamento a eles em relação à depleção local de 16 espécies. E eu defini como depleção o tempo que o caçador demora, né, saindo da casa dele, demora caminhando por interior da floresta até fazer qualquer registro dessas 16 espécies que eu tinha uma lista prévia para eles. Né? Então, esses registros podiam ser o avistamento, o rastro, carcaça, qualquer evidência que a espécie ocorre naquele local. Então, para cada espécie, eu tinha um tempo de viagem que ele demorava para detectar essa espécie. Aí eu fiz uma métrica de transformação disso para quilômetros, tá? Então, eu entendi como o tempo que o cara demora para topar essas espécies como uma depleção, né? Porque conforme mais caçado localmente as espécies são, mais longe da comunidade essa espécie ocorre, né? Porque ela vai sendo exaurida daquele local. E isso foi feito, então, para 3 espécies de mamíferos, tá? 2 espécies de aves e um réptil. Tá, ok? Então, as minhas variáveis aí independentes para tentar avaliar esses 3 fatores seriam o tamanho da comunidade, a idade que essa comunidade tem, o tempo de fundação dessa comunidade, a distância que essa comunidade tem até o limite da reserva, tá? Então, assumir valores positivos para comunidades que estão dentro das reservas e valores negativos para as unidades fora. A distância de acesso até a cidade mais próxima, né? Então eu tinha o acesso se dá por meio fluvial, eu tinha o cálculo dessa distância até a cidade mais próxima e a proporção de área alagável que tem ao redor dessa comunidade. Né? E a gente entendeu essa área alagada como uma potencial disponibilidade de recurso aquático que tem para a comunidade. Né? Então, quanto maior for a área alagável que existe ao redor da comunidade, você vai ter uma oferta maior, uma disponibilidade maior de peixe, de recurso de proteína aquática, né? Seja de jacaré, de tartaruga, de tracajá, bom, essas espécies. Né? Então, quanto maior for a área alagada, maior é o potencial de proteína aquática que existe lá. Tá ok? Então, eu fiz uma série de modelagens aí, utilizando o modelo misto, né? Com essa distribuição ordinal, né? Onde a minha variável resposta ela segue uma ordem, né? De menor para médio para maior, e eu pude encontrar esse efeito, né? Que a área alagável, né? Quanto maior for a área alagável que existe ao redor da comunidade, eu vou ter um efeito positivo na melhora da abundância local. E quanto mais distante da cidade, eu também vou ter um efeito positivo, né? Sobre a percepção da abundância local de espécies. E quanto mais ao interior das unidades de conservação, eu também vou ter um sinal positivo para essa abundância, para a percepção da abundância local. Então aqui eu estou mostrando só o gráfico para vocês do efeito das cidades, tá? Então conforme a comunidade se distancia das cidades, a proporção de pessoas que dizem que a abundância local ela reduziu, ela vai diminuindo e os efeitos de não mudança e de mudança positiva, eles vão aumentando, tá? Isso em relação à distância das cidades. O mesmo ocorre, então, aqui para a proporção de área alagável, tá? Quanto mais área alagável ao redor, menor é a proporção de pessoas que dizem que a abundância ela reduziu nos últimos 10 anos, e essa abundância ela vai aumentando, né? Cabe dizer que nessas regiões aqui do Médio Purus e Médio Juruá, nos últimos anos vem sendo estimulado, né, vem ocorrendo o manejo do pirarucu e a proteção de praias, né, de proteção de desova de tartaruga. Então há vários estudos indicando que esses manejos trazem um co-benefício para as espécies aquáticas, e nosso entendimento é que esse benefício, né, esse aumento da abundância de proteína aquática, reduz então a dependência dessas pessoas ao consumo de proteína terrestre, da carne de caça. Porque há vários estudos indicando também que o custo-benefício de você pescar é maior do que o custo-benefício de você caçar, porque pescar você se esforça menos e tem um retorno maior de proteína para o consumo, né? Então as pessoas tendem, onde tem disponível recurso aquático, tendem a pescar mais do que caçar.
E por fim aqui o efeito da área protegida, né, onde também existe essa redução da redução da percepção de diminuição de abundância, enquanto os efeitos de não mudança e de mudança positiva, eles tendem a aumentar conforme você entra no interior das unidades de conservação. Tá bem? Em relação Pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompam, hein? Em relação, então, ao perfil das 3 espécies mais consumidas, tá? O tamanho corporal desse perfil de espécies consumidas, ele não sofreu nenhum efeito das nossas covariáveis. Agora, quando eu avalio, né, a taxa reprodutiva média dessas espécies, então eu tenho um efeito aqui negativo, tá, das cidades e da área alagável. Né? O que isso está me dizendo? Que quanto mais longe eu tiver das cidades, as pessoas daquela comunidade vão se alimentar mais frequentemente de espécies com baixa taxa reprodutiva. Né? E isso também ocorre para as comunidades que têm uma maior proporção de área alagável ao seu redor. Tá? Então, só para mostrar os gráficos para vocês aqui, de que existe uma tendência, então, de redução dessa taxa média, né, de estratégia reprodutiva das espécies, quando as comunidades estão mais longe das cidades e possuem uma maior proporção de área alagável. Ok? Esses são os principais, aqui tem mais um resultado ainda. Em relação à depleção local de espécies, né, também foi utilizado esses modelos mistos, né, que é o tempo de detecção que cada morador precisa para topar cada uma das espécies. Eu pude ver aqui que a área protegida não teve efeito nenhum sobre nenhuma das espécies. A idade da comunidade teve um efeito aqui para o quelonioides, que é o jabuti, tá? Teve efeito positivo, né? Então, quanto mais velha for a comunidade, mais longe os caras conseguem detectar o jabuti, indicando que existe um efeito aí de defaunação nas comunidades mais velhas, né? Em relação às comunidades maiores, houve um efeito também de depleção aqui para a onça pintada, para o catitu e para o macaco preto, né? O macaco-aranha, eu acho que na região aí também é chamado de quatá, né? Para essas 3 espécies. Agora, os efeitos foram mais pronunciados, né, para o maior número de espécies, por efeito, então, da cidade, quanto mais longe das cidades, né, você tem aqui uma redução do tempo que as pessoas levam para detectar essas espécies, né, e isso vai aqui para os nambus, para os guaribas, né, para o tatu-canastra, para o queixada e para o macaco barrigudo, né. Já em relação às áreas alagáveis, existe o efeito aqui de filtro ambiental também, né? Porque algumas espécies elas são mais adaptadas à terra firme, né? Então essas espécies terrestres aqui, né? O tatu-canastra, o cateto, o catitu, a paca e o nambu, eles só vão ocorrer nessas comunidades onde existe uma várzea maior, lá na terra firme. Então eles são detectáveis mais distantemente das comunidades. Agora, quando você aumenta a área alagada ao redor da comunidade, existe também um efeito de reduzir a pressão de caça, como eu já disse anteriormente. E essas espécies aqui, o macaco-aranha e o mutum, que são espécies arborícolas, né, que não sofrem uma redução assim do pulso de inundação. Isso tem vários trabalhos já dizendo isso. Essas espécies, então, elas são encontradas mais próximas das comunidades, dizendo que o que pode afirmar que nessas comunidades a pressão de caça sobre essas espécies é reduzida, né? Em relação à ocorrência local dessas espécies, né, registradas pelas armadilhas fotográficas, ao redor de cada uma daquelas comunidades, que eu já citei para você lá nos slides anteriores, nós estabelecemos, né, algumas câmeras trap, principalmente em áreas onde essas pessoas caçam, né, principalmente em florestas de terra firme, né. Então a gente saía da comunidade até chegar na floresta primária mais próxima, né, e adentrava a mata seguindo ou trilha do caçador, ou trilha ou os varadouros que eles usam, né, e distante desses varadouros aí a gente colocava essas câmeras trap, né, e a gente seguiu uma distância logarítmica até o interior da floresta, que era algo em torno de 6 quilômetros, mas em campo a gente colocou até mais distante que isso, né. Então, só para mostrar aqui, ilustrar, né, uma câmera trap sendo instalada,
Aqui seria a comunidade central onde eu comecei o trabalho, fiz as entrevistas, e aí a gente utilizou os caminhos que eles usam aqui, até adentrou um pouquinho abrindo picada, para instalar essas câmeras trap aqui ao redor da comunidade, né? Porque como existe uma teoria de que o caçador ele só vai, ele tende a forragear, né, ao redor de um ponto central, então, em tese, os caçadores estão atuando aqui ao redor das comunidades. Então a gente queria avaliar esse efeito dessa caça utilizando as câmeras trap para isso, tá? Então, ao todo, foram 720 câmeras que a gente instalou em todas aquelas unidades de conservação, que totalizou aí mais de 30 mil armadilha fotográfica dia, que elas ficaram expostas aí de meio-dia até 62, né? Porque algumas câmeras quebram também e param de funcionar. Isso girou em torno aí de um tempo médio de exposição de cada câmera trap de 42 dias, com um desvio padrão aí de 12 dias, tá ok? Então, só para ilustrar, né, foram 720 câmeras distribuídas nessa proporção em cada uma das regiões, tudo bem? E ao redor de 100 comunidades humanas a gente fez essa instalação de câmera traps, né? Então, as espécies que eu avaliei nesse capítulo aqui, né, são 32 táxons, tá? 27 mamíferos, 5 aves, sendo que desses 32 táxons, 21 são caçadas localmente, né, porque eu também fazia essa pergunta para os moradores, e 11 não são caçadas localmente, são desprezadas pelos moradores, né? E aqui está me dizendo cada uma das espécies foi registrada, se ela não ocorre na região ou se ela não foi registrada pelas nossas câmeras trap, tá? Então, num primeiro momento, eu avaliei então a quantidade de espécies, né, o número de espécies registradas em cada armadilha fotográfica, tá? Eu avaliei também uma integridade da assembleia, né, que basicamente é a composição de espécies local de cada câmera trap, comparada com uma potencial assembleia que existe naquela região, né? Comparando isso com uma comunidade que potencialmente seria encontrada naquela localidade. E eu calculei esse valor de dissimilaridade de Sorensen, né? E fiz a subtração de 1 menos esse valor de dissimilaridade para eu ter um valor de integridade de assembleia, né? Então, quanto maior for esse valor, mais íntegra seria a minha assembleia, né? E eu também fiz uma avaliação comparando cada par de câmera trap, né? Então eu utilizei essa mesma dissimilaridade aqui para avaliar qual que é a diferença que existe entre a composição de espécies de uma câmera para outra câmera. E aí eu tinha uma matriz aí, então de dissimilaridades entre câmeras, tá? E depois eu derivei essa dissimilaridade para uma dissimilaridade de turnover, né, dissimilaridade de Simpson, que tem a ver com uma substituição de espécies, né? Então, existe, por exemplo, aqui está só exemplificando, né, a câmera 1, câmera 2 e câmera 3, mostrando que em todas essas câmeras foram registradas 6 espécies, mas que quando você compara a câmera 1 e a câmera 2, houve uma perda de 3 espécies, mas foram comparadas 3 diferentes outras espécies, e assim sucessivamente. Então eu avaliei também o quanto que essa diferença, né, entre pares de câmera, ela é devida a essa substituição de espécies, ou se realmente essa dissimilaridade de espécies é em função da perda determinística de espécie, onde as espécies com menor número de espécies vão ser subamostras das câmeras que tiveram o maior número de espécies, tá? Isso tudo aqui está relacionado com uma diversidade alfa, que seria a diversidade local que foi registrada, com uma comparação para a par de sítios, ou uma comparação entre o potencial, uma assembleia local e a assembleia potencial registrada, que seria a diversidade beta, tá? Vamos seguir em frente, então. Agora, as variáveis que eu utilizei para tentar ver o efeito disso naquelas variáveis resposta do slide anterior, tá? Eu fiz um cálculo, então, da pressão de caça local, que é a pressão de caça exercida pelas comunidades, tudo bem? Então, eu tenho, nessa figura aqui, dá para você ver que cada pontinho branco desse aqui representa uma casa que eu já referenciei. Os meus pontos em laranja são onde eu instalei as câmeras trap, tá?
Então, utilizando ali os dados de campo e dado também de georreferenciamento, eu estabeleci aonde era o ponto central de cada comunidade. E aí eu fiz uma conta, né, ao redor de um buffer aí de 1 quilômetro, ao redor de cada comunidade, contando o número de casas que tem em cada comunidadezinha dessa. E a minha pressão de caça, então, que eu tenho sobre cada uma das minhas câmeras, está relacionada, então, ao tamanho da comunidade mais próxima, das duas comunidades mais próximas de cada câmera, do tamanho dela, que o número de casas que eu registrei, é dividido pela distância que essa comunidade tem para a câmera. Tá? Então, fiz essa métrica aqui, a média dessas duas comunidades mais próximas, para calcular essa pressão de caça local. E a pressão de caça exercida pela cidade nada mais é do que o tamanho populacional que existe naquela cidade, com os dados do IBGE, dividido então pela distância de acesso daquela comunidade até a cidade mais próxima. Né? Essa seria uma pressão de caça da cidade. As demais variáveis, eu fiz um cálculo em relação a um buffer ao redor de cada uma dessas minhas câmeras trap, onde eu calculei, né, a proporção de perda de habitat aqui em vermelho, né, pelos dados do PRODES do INPE de 2019, né, lógico que eu usei para aquele conjunto de dados de 2013 o desmatamento até aquela data, e para o conjunto de dados que foram coletados em 2018, o desmatamento até 2018, né. Calculei também a proporção de área alagável que existe ao redor de cada câmera trap, em função desse artigo aqui que fez tem como um produto um raster de áreas alagáveis na Amazônia, e também fiz um cálculo do total de comprimento de curso d'água de igarapé que tem ao redor de cada câmera trap. Então essas foram as minhas variáveis para avaliar essas ocorrências locais de espécies, tá? Os principais resultados, né? O número de espécies registradas aqui, eu separei o meu conjunto de espécies entre espécies não caçadas e espécies caçadas, em função das entrevistas. A diversidade local de espécies não caçadas, ela não sofreu efeito de nenhuma das minhas variáveis, como vocês podem ver aqui. Né? Já para a minha assembleia local de espécie caçada, a pressão de caça da cidade reduz o número de espécies caçadas registradas, a proporção de área alagável também reduz o número de espécies registradas e a proporção de perda do habitat também reduz o número de espécies registradas. Tá? E aqui só exemplificando essa redução então do número de espécies em função da pressão de caça da cidade e o tamanho da área alagável, aqui cada bolinha representa um tamanho, né? E a proporção de perda do habitat aqui, as cores mais quentes e vermelhas seriam onde houve maior perda do habitat, tá? Então essas três variáveis foram que reduziram a diversidade local de espécies. Quando eu observei então essa minha integridade da assembleia, os efeitos foram similares, né? As espécies não caçadas então não sofreram efeito, né? Não houve essa influência, esse efeito na integridade da assembleia, enquanto a pressão de caça, a área alagável e a perda do habitat também reduziram a integridade da assembleia das espécies caçadas. Né? Então, houve aí, né, mudanças na diversidade e na composição propiciada por essas três variáveis aqui, pela perda local de habitat, a área alagável e pela pressão de caça da cidade. A pressão de caça das comunidades teve um efeito marginal aqui, tá? Tanto na integridade quanto na riqueza de espécies. Houve também um efeito marginal significativo, não significativo, um efeito marginal, né? Do comprimento de áreas de igarapés em cada câmera trap. Tá? Então, a princípio, nós acreditávamos que quanto mais tivesse igarapé ao redor daquela câmera, mais seriam a riqueza de espécies, maior seria a integridade da assembleia, né? Porque aumentaria ali a produtividade local, então isso teria um efeito positivo sobre a diversidade. No entanto, essa densidade de igarapés está relacionado muito com a acessibilidade dos caçadores. Então, geralmente as trilhas dos caçadores vão margeando os igarapés, ou em algum momento ele vai topar um igarapé para os caras beberem água. Em igarapés maiores, os caras podem acessar essas áreas de floresta de terra firme por meio dos igarapés. Então, no nosso estudo, né, ao redor das comunidades humanas, quanto maior for a quantidade de igarapé próximo da câmera, maior também é a acessibilidade dos caçadores locais.
Então, essa variável tem um efeito negativo na diversidade. Tá ok? Em relação às dissimilaridades, né, entre a comparação entre cada câmera trap, o que eu observei, né, fazendo um resumão para vocês aqui. Na assembleia, então, de espécies não caçadas, tá, eu tenho um efeito ali aumentando a dissimilaridade entre espécies quando eu aumento a distância que existe entre essas câmeras trap, tá? Que é expressa aqui pelo valor de latitude, né? Então, quanto mais distante for uma câmera da outra, maior eu vou ter uma dissimilaridade, que aqui estou dizendo aqui, da dissimilaridade de Sorensen, então vai existir uma maior dissimilaridade entre a composição de espécies, e essa dissimilaridade aqui, a maior parte dela é explicada pela substituição de espécies, né? O que faz todo sentido, né? Conforme você aumenta a distância entre os sítios, vai naturalmente existir uma substituição de espécies, tá? E esse efeito aqui da distância também foi capturado aqui para a assembleia de espécies não caçadas e de espécies caçadas. Em relação à extensão da área alagável, houve um efeito de reduzir essa dissimilaridade entre os sítios e um efeito negativo de aumento de turnover. Então, quanto maior for o contraste que existir entre a proporção de área alagável entre cada par de câmera de comparação, ocorreu então uma redução dessa substituição de espécies. Agora, quando eu analiso as espécies caçadas, esse efeito é ao contrário, né? Existe uma maior dissimilaridade na composição de espécies quando eu aumento o contraste entre a área alagável, tá? E que isso é causado principalmente pelo aumento da substituição de espécies, né? E esse mesmo padrão, ele ocorre aqui para essa variável ambiental, né, que é a densidade dos igarapés, a latitude e a proporção de área alagável, de proporção de perda do habitat ao redor de cada câmera trap, né? Então essas variáveis aqui, elas aumentaram a dissimilaridade entre os sítios, mas também aumentaram a substituição de espécies, o replacement of species, né? Que essas variáveis, então, podem ter atuado como filtros ambientais, selecionando quais espécies ocorrem em cada um dos sítios, né? Já a minha pressão de caça da cidade, ela confere, então, uma dissimilaridade entre sítios, tá? Quanto maior for o contraste entre a pressão de caça da cidade, entre cada par de sítio, aumenta a dissimilaridade na composição de espécies. No entanto, essa dissimilaridade não é explicada nem por turnover, nem por substituição de espécies, nem pelo aninhamento, né? Então, existe aquela redução do número de espécies, tá? Causado pela pressão de caça, mas as espécies que ocorrem ali não são subconjuntos daqueles sítios com menor pressão de caça. Bom, o que faz a gente entender isso é que ao redor dessas câmeras com maior pressão de caça ainda existe uma matriz extensa, né, de floresta, porque nós estamos trabalhando no melhor cenário possível de floresta tropical. Então existe a colonização, né, a migração de indivíduos de áreas onde são menos perturbadas, menos caçadas, para essas áreas de comunidade, né? Então existe aí um efeito de massa, uma dinâmica fonte-sumidouro que faz com que esses locais mais caçados, a perda de espécies não é um processo determinístico, e ele não é as espécies que ali ocorrem não é um subconjunto das espécies mais das assembleias de sítios com menor pressão de caça. Acho que esse é o principal resultado aqui do que eu poderia falar para vocês. Em relação aqui à perda do habitat, também é interessante, esse contraste ele promove uma substituição de espécie. Mas isso ocorre devido aos fatores locais, regionais que existem no meu desenho, né? Porque as comunidades locais ali de cada uma das reservas, quando desmatam uma área ao redor da comunidade, tendem a fazer o uso dessas áreas desmatadas diferentemente em cada região. Então, nos locais ali mais ao acre, existe um padrão maior ali dessas áreas desmatadas em virarem pasto. Nas regiões mais da Amazônia Central, a tendência é virar roça de mandioca. Então, o que vira depois desse desmatamento? Ele confere ali facilitação de ocorrência de outras espécies.
Então, é quando você compara, para essa diferença no contraste de perda de hábitat, o que virá, o que vai, como as populações locais ali, humanas, vão fazer o uso daquelas áreas, vai facilitar a ocorrência de algumas espécies. Então, isso, de certa forma, aumenta a substituição de espécies nessa comparação. Tá, ok? Agora, então, observando as abundâncias locais, né, dessas 18 espécies que eu registrei, utilizando o mesmo desenho amostral, os mesmos dados dessas câmeras TREP que eu já expliquei para vocês, analisando 14 espécies de mamíferos, né, que são caçadas localmente, exceto o tamanho da bandeira, que ele na região que a gente estudou ele não é caçado, e essas 4 espécies de aves, né, mutum, jacum, jacami, nambu. A gente observou, então, utilizando aquelas mesmas variáveis do capítulo anterior, a pressão de caça da cidade, a pressão de caça local, a pressão de caça das cidades, o nível de proteção, né, a distância da câmara até o limite da unidade de conservação, a perda do hábitat, a proporção de área alagável ao redor de cada câmera trap e o comprimento total de garapé ao redor de cada câmera trap. Usamos essas mesmas variáveis para modelar a abundância relativa dessas espécies, né? Mas eu tive que fazer um filtro desses dados. Eu incluí somente os dados de câmeras traps que tinham de 20 a 39 dias, tá? Isso reduziu o total de armadilhas fotográficas para 697 câmeras, totalizando aí um esforço de 24.826 câmeras dia. E aqui no caso, eu utilizei a modelagem de ocupação, mas de um modelo derivado, que é os modelos Roy-Nichols. Tá? Eu acredito que o Gonçalo Ferraz deve ter dado uma aula bem importante para vocês sobre essas modelagens de ocupação, mas esse modelo ele tem como premissa que as abundâncias locais das espécies elas vão conferir uma heterogeneidade na detecção. Então, conforme for a quantidade de animais que tem em cada câmera, eu vou ter uma probabilidade de detecção. Essa é a principal premissa do modelo, que então ele vai utilizar uma série de deduções matemáticas ali para calcular uma abundância relativa ao local a partir de uma modelagem de ocupação, que é os históricos de incidência da espécie em função do tempo, né? Então esse modelo, né, ele vai calcular dois parâmetros, esses modelos Roy-Nichols, né, que seriam a probabilidade de detecção de cada indivíduo e uma abundância relativa associada em cada sítio, né? Então eu quero analisar se aquelas minhas 6 variáveis, meus 6 preditores que eu citei lá atrás, como eles afetam essa abundância relativa aqui em cada câmera trap, tá? Só para exemplificar para vocês, essa é a dedução matemática aqui desse modelo que diz o quê? Que a probabilidade de detecção da espécie ela vai ser uma função, então, da probabilidade de detecção de cada indivíduo em exponencial aqui pelo número de indivíduos que tem em cada local. Então, essa é a premissa matemática principal do modelo e ele vai ser derivado através de equação, né, para se calcular esses dois parâmetros aqui. Tá ok? Então, só para dizer que eu fiz diferentes históricos de ocasiões, né? Então, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, né? Mas, por exemplo, um histórico de uma ocasião, por exemplo, aqui para 5 dias, né? Então, a cada intervalo de 5 dias em que aquela câmera ficou exposta, eu vou ter uma matriz ali de não detecção, de detecção de cada uma das espécies, né? Só que eu fiz vários históricos de ocasião para encontrar aquela ocasião que tivesse uma menor dispersão, tá? Utilizando esse pacote do R aqui, Unmarked. E no meu caso, eu utilizei apenas duas variáveis, daquelas 6 que eu já indiquei, que poderiam afetar a probabilidade de detecção individual e todas as variáveis afetando a abundância relativa de cada espécie. Tá ok? Só para exemplificar aqui, que no primeiro passo que eu tive que fazer para selecionar o melhor modelo que tivesse apenas duas variáveis na detecção, eu fiz uma combinação de todas as possíveis combinações de até duas variáveis afetando a detecção. Então, aqui como um exemplo, né, para anta, né, tapiros terrestres.
O melhor modelo que contivesse só duas variáveis afetando a detecção foi aquela que incluía o esforço amostral e a variável de UC, né, que seria a distância até a área protegida. E aí, para todos os modelos, eu tinha um modelo global que todas as 6 variáveis estavam afetando a abundância. E aí eu cheguei nesse modelo, nesse melhor modelo para cada uma das espécies. Mas como eu tenho um desenho experimental aqui que ele é aninhado, né, existe uma dependência espacial aqui das minhas câmeras, né, então eu tive que incorporar aqui uma variável aleatória, né, para poder minimizar o efeito da correlação espacial. Aí eu tive que ir para uma modelagem bayesiana, também que eu peguei aquela melhor estrutura selecionada ali no slide anterior pelo critério de Akaique, né? Eu peguei aquela melhor estrutura e inseri uma variável aleatória que é o fator, o nome da comunidade, né? Então todas essas câmeras aqui, por exemplo, elas estão dentro dessa comunidade. Então para fazer um alinhamento aqui para tentar resolver esse problema de autocorrelação espacial. Então só para exemplificar aqui na ANTA, eu peguei aquele melhor modelo, esforço e o C aqui na detecção e inserir a variável aleatória no modelo, tá? Utilizando esse pacote aqui do Kellner, tá bem? E aí eu fiz aqui todas aquelas inspeções de modelos bayesianos, que talvez não vale nem a pena eu falar para vocês aqui, e encontrei essa distribuição de abundâncias, né, de cada uma das espécies que eu trabalhei. Não houve, de fato, uma variação grande entre espécie por espécie, né? Mas a gente vê que a dispersão dos pontos aqui, ó, ela pode nos indicar que as nossas variáveis tiveram efeito nas abundâncias, né? Então, os meus resultados, né, em relação às variáveis de qualidade do habitat, a quantidade a comprimento de igarapés ao redor de cada câmera teve um efeito negativo aqui na abundância relativa dessas espécies em vermelho, tá? A onça pintada, o catitu, o veado cinza, né? Acho que aí na região é fuboca o nome dele, e o mutum, tá? Então, quanto maior for a quantidade de igarapé, a comprimento de igarapé, menor a abundância relativa desses animais. Enquanto que para a paca, né, que já é bem descrito na literatura, essa espécie, então, ela tem uma aptidão, né, uma seleção por áreas que tem bastante igarapé. Ela ocorre próximo, com maior frequência e maior próximo aos igarapés, e isso, então, aumentou sua abundância relativa. Tá? Em relação à área alagável, também houve aqui um efeito negativo sobre várias espécies, aquela mesma explicação de anterior, né? Que então a abundância vai ser reduzida para essas espécies que são mais de terra firme, né? O queixada, o catitu, o veado cinza, aqui os tatus pequenos, né? As cutias e os jacamins, né? Então o efeito positivo foi apenas para o mutum, que tem ali a abundância aumentada quanto maior for a proporção de área alagável ao redor. A variável de qualidade de habitat que teve mais efeito no nosso estudo aqui foi a proporção de área desmatada ao redor da câmera, que afetou basicamente todas as espécies aqui de aves, né, reduzindo as suas abundâncias, a abundância da anta, a abundância das duas espécies de veados. Né. Uma das explicações para isso é que, conforme o desmatamento ocorre, localmente isso tende a diminuir a disponibilidade de fruta, né, local. E a maior parte dessas espécies aqui que sofreram um efeito negativo são frugívoras, né? Então, naqueles locais onde tem mais desmatamento, tem menos recurso frugívoro, então essas espécies tendem a diminuir sua abundância local ali. A única espécie que se favoreceu do desmatamento, né, é o tatu pequeno, né, que aqui eu agrupei, o tatu 15 quilos e o tatu galinha, tá? Então essa espécie onívora, né, e tende a se favorecer nessas áreas desmatadas, aumenta a sua abundância lá. Em relação aqui às demais variáveis, né, aqui a gente encontrou um efeito oposto que a gente pensava, que era um efeito negativo de quanto mais dentro das unidades de conservação estão, as abundâncias relativas da anta e do mutum são reduzidas. Né. Aqui são basicamente duas explicações que podem tentar auxiliar o entendimento desse padrão aí, né. Tanto a anta quanto o mutum são as espécies maiores dos mamíferos e das aves. São espécies já descritas como sensíveis à pressão de caça. Né? Então, o que pode estar acontecendo? A primeira hipótese, existe alguma variação ambiental que eu não medi,
que é diferente no interior e fora das unidades de conservação, que podem estar afetando essas abundâncias. A outra explicação está relacionada com uma maior pressão de caça, que não é causada pela pressão de caça local ou pela pressão de caça da cidade. O que pode ser relacionado a isso é um aumento da pressão pelo comércio da caça. Talvez uma explicação boa para isso. É que quando existe uma comercialização da carne de caça, o efeito sobre as espécies ele é maior. Existem alguns estudos dizendo que as atividades econômicas no interior das unidades de conservação, pelas pessoas, né, a possibilidade de atividades econômicas são mais reduzidas e essas pessoas têm uma diversidade menor de atividade que potencialmente pode fazer para gerar renda. Então, talvez isso explique o fato de que essas pessoas dentro das reservas podem estar vendendo mais carne de caça e essas espécies mais sensíveis sentiram isso, ou simplesmente pelo menor poder econômico dessas pessoas, elas têm uma dependência maior da carne de caça e aí essas espécies sentiram. Essas são as possíveis explicações para esse padrão aqui, tá? A pressão de caça local, ela afetou apenas a abundância da anta e a abundância do cateto, tá? Do catitu. Enquanto a pressão de caça da cidade, ela afetou um número maior de espécies. A anta, de novo, o mutum, o veado roxo e aqui o esquilo grande, né? Que naquela região tem um esquilo de maior tamanho, né? Que é o Adrociurus, que também é bem apreciado, né? Então, para frente, né, as conclusões desse meu estudo e recomendações, né? Eu acho que tinha muita coisa para eu falar aqui de discussão, mas não cabe, o tempo não permite, né? Então, esse estudo, né, ele tem como objetivo também dar subsídio para a estratégia de conservação, né, fornecer evidências para os planos de manejo, né, dessas áreas, principalmente em áreas protegidas em florestas tropicais. Tá, ok? Então, o meu estudo observou aqui que existe uma pressão grande, uma pressão urbana, que está demandando carne de caça, e como estratégia, né, política pública para viabilizar a redução do consumo urbano de carne de caça, que isso pode vir, né, em função de uma maior fiscalização, o que é difícil também, mas é importante, né, e também uma política pública ali de fornecer fontes alternativas de proteína para as populações que estão nas cidades no interior de floresta tropical, para tentar reduzir essa pressão, né, dessa demanda pela carne de caça. As áreas alagáveis, as várzeas, né, elas, por essa questão de existir uma maior manejo dos recursos aquáticos, né, tanto como eu já exemplifiquei lá atrás, pelo manejo do pirarucu e a proteção de praias e de desova de quelônios, isso propiciou um aumento da disponibilidade de proteína aquática nos locais, e essas pessoas passaram então a se alimentar com maior intensidade de proteína aquática e reduziu a pressão de caça. Então, uma estratégia seria, nos locais onde existe essa disponibilidade maior de água, né, onde comunidades que estão mais próximas das várzeas, uma estratégia melhor era incentivar o manejo da proteína aquática, priorizar isso e que isso vai dar um efeito, então, rebote aí, diminuindo a pressão de caça. E no caso de manejo comunitário de base, manejo de caça de base comunitária, eles devem ser priorizados naquelas comunidades que estão no interior de unidade de conservação de sustentável, aquelas que estão mais próximas dos centros urbanos, onde houve uma defaunação maior, né? Então essas áreas onde teve uma defaunação maior, as comunidades potencialmente estão mais propícias a aceitar o manejo, e essas comunidades devem ser priorizadas, né, para se fazer esse manejo, e justamente naquelas comunidades onde tem pouca proteína aquática disponível, onde elas são mais dependentes da proteína de carne de caça, tá? E naquelas comunidades também onde o desmatamento ao redor das comunidades é grande. Porque esse desmatamento impactou principalmente as espécies frugívoras, e grande parte das frugívoras são espécies alvos de caça, né? Então, incentivar o manejo nessas áreas, né, de como usar as áreas desmatadas ao redor das comunidades, pode ser importante para aumentar a abundância local de espécies que são consumidas localmente. Tá bem? Então, e as estratégias desse manejo de base comunitária
da carne de caça devem objetivar, né, proteger essas espécies sensíveis, né, que são a anta e o mutum. Então, alguma espécie de proteção para que as pessoas consumam com menor frequência essas espécies, né? Um banimento total assim do comércio da carne de caça, tá? Principalmente dessas espécies, ou estimular também o controle do comércio, né? Algumas espécies aí que têm uma produtividade maior podem, talvez em outros países que permitam isso, né? Não no Brasil, a comercialização dessas espécies que são menos sensíveis à caça para diminuir essa pressão urbana sobre as demais espécies, né? E esse manejo dessas áreas desmatadas aí, tentando sistemas agroflorestais, alguns sistemas que aumentem a disponibilidade de fruto local e que façam com que essas espécies caçadas aumentem suas abundâncias e essas pessoas tenham fonte de proteína para a sua subsistência, tá? Então essas seriam aí as estratégias que o meu estudo indicou e recomenda para as florestas tropicais e as unidades de conservação de uso sustentável. Vamos lá, os agradecimentos, né? Porque eu estou chegando no meu limite de tempo aqui. Esse projeto foi financiado pela FAPESP, o ARPA deu um grande apoio, a Idea Wild também patrocinou o projeto, National Geographic, American Society of Mammalogists também financiou o projeto, o Senap deu um baita apoio onde eu trabalho, né? O meu programa de pós e ao meu laboratório lá do LAEC em Ribeirão Preto, onde eu trabalho junto com o Adriano Chiarella, tá? Esses caras aí foram os caras que me conduziram, né, no campo durante as amostragens que eu realizei em cada uma das regiões, então merecem um total agradecimento, sem eles eu não conseguia fazer nada disso. E é isso, pessoal.